Vou contar para vocês o segredo de grandes empresários que eles utilizam por trás dos bastidores e não contam para ninguém. Então hoje eu estou com a Daniela aqui no Papo de Comércio. Ela é gestora de educação comportamental dentro da empresa. Ela auxilia o empresário, o lojista, como trabalhar melhor a ferramenta que é o funcionário dele. E você já aproveita, se você gostou já desse tema, se ele já agradou você, se inscreve nesse canal, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que você tem que fazer aí, hein? Para de loucura, hein? Vou começar o vídeo aqui batendo um papo com a Dani, já vou fazer uma pergunta para ela. Além dela se apresentar, ela contar pra gente um pouquinho qual é a função dela dentro de uma empresa. Dani, se apresenta, por favor. Olá, tudo bem, Elaine? Obrigada. Eu sou a Daniela Bueno, eu trabalho com educação corporativa já há 6 anos. E o que a gente vem vendo dentro das empresas? Muitas vezes ela tem um produto legal, ela tem algo muito bacana a oferecer, mas o que acontece é que ela não tem uma gestão de pessoas. E é nessa hora que nós entramos. Nós que eu digo é Evoque Education, nós trabalhamos com educação corporativa, onde nós vamos trabalhar sobre formas de atendimento, liderança, como você saber ter uma comunicação mais assertiva com o seu cliente. E para isso a gente entende muitas vezes o que acontece é falta de inteligência emocional. Então, muitas vezes o seu funcionário ele sabe até vender aquele produto, mas devido a alguns desafios do dia a dia, vai colocar em xeque. E é nessas horas que nós preparamos o seu funcionário para que ele dê voos cada vez mais altos. Que máximo! Bom, eu falo já como cliente também, viu? Porque a Daniela, ela tem uma parceria conosco aqui na loja. Eu estou dividindo com vocês um dos segredos que a gente utiliza aí para ter um bom desempenho, para ter um bom trabalho aqui dentro da loja. Embora o papo é de comércio, nós somos lojistas aqui no Brás, a loja Lambari, então ela também presta serviço pra gente. E aí eu quero que ela aborde um pouquinho mais esse assunto, como que a pessoa chega, quais são os caminhos, de que forma a pessoa consegue aprender ou ter mais acesso ao seu curso, quais são as maneiras que você ministra isso para os seus clientes. Certo, ótimo. Então é o seguinte, a gente tem várias etapas, são módulos, né? Primeiro a pessoa vai entender o porquê que ela tá ali, né? É quando a gente fala do propósito, né? Se fala muito em propósito, mas eu percebo que muitas pessoas, às vezes empresas, estão buscando esse propósito. E propósito não se busca. Propósito, você vive esse propósito, você sente esse propósito. E é essa a ideia que nós queremos passar para os seus funcionários. Por que eles fazem o que faz, né? Então, muito do que a gente vai abordar é se ele está ali pelo salário que ele ganha, se ele está ali apenas para cumprir uma hora. E isso, por que isso é importante? Porque isso a gente vai ver qual é o resultado que ele vai ter no final. Então, se a pessoa, muitas vezes, ela vai ali apenas com esse objetivo, dificilmente ela vai te dar resultados maiores. Dificilmente ela vai fazer você aumentar o seu nível. Né? E muitas vezes você vai estar sempre apagando incêndio. Você pode até ter um faturamento legal, mas se você não tem um propósito definido e se os seus funcionários não estão vestindo a camisa junto com você, é como se você escalasse o primeiro Everest. Você está confortável, mas para você ir para o segundo, você precisa ter aquilo muito bem definido. Você precisa ter uma estratégia, um porquê de que onde você quer chegar com a sua empresa. Desde que ela seja pequena, né? Uhum. Porque muitas vezes essas grandes empresas, ela começou mesmo na garagem de casa. Literalmente. Exato. Né? A gente tem muitos clientes aqui que acompanham o nosso canal, que às vezes começam na feira, começam como sacoleiras, na garagem de casa, no boca a boca, no porta a porta, e aí vai ampliando e de repente atinge um tamanho que às vezes a pessoa não se dá conta do tamanho que ela tá, porque ela tá tão envolvida nisso que você falou que ela não percebe que ela já virou grande. Exato. Fala, peraí, eu preciso de um auxílio. E é exatamente isso. E eu percebi, como cliente da Daniela, que quando ela introduz o método no nosso negócio, a gente percebe que existe uma divisão muito clara. Tem aquele funcionário que vai engajar mais, tem aquele que já espana, fala não é pra mim. Exato. Então eu acho que as cartas ficam mais na mesa, você acaba não se enganando mais, porque às vezes a gente vai tapando o sol com a peneira, né?
Tá ali, ele tá fazendo o papel dele. Às vezes ele é um funcionário que tem um potencial pra gente puxar mais dele e a gente às vezes não sabe explorar isso do funcionário. Então, e uma coisa que ela deixa muito clara, que eu acho que é muito bacana, que é a comunicação, né? Uma empresa sem comunicação não é nada, né? Não. E às vezes tá um problema, uma coisa tão fácil de resolver, mas por uma falta de comunicação atrapalhou tudo. E isso é pra tudo na vida, né, Daniela? Exatamente. E como que funciona a tua parte? Que você parece que me dá curso online. Explica um pouquinho mais pra galera aí. Isso. A Evoke Education, ela veio do método 180, né? Que foi o método que a gente instalou aqui nas lojas Lambari. Para quê? Para que melhorasse a comunicação, para que fluísse mais, né? Para que a gente olhasse para os problemas e, na verdade, enxergasse as soluções. Esse é o maior objetivo disso. Não é à toa que nós passamos muito bem por essa pandemia. Sim. E nessa pandemia, muitas vezes a pessoa até se questionou o porquê que ela quer aquilo, né? Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Então, o que acontece? A gente entende que o nosso tempo é muito curto. E a gente entende que nós precisamos cada vez otimizar mais. E é por isso que nós hoje trabalhamos com presencial, mas nós estamos com um aplicativo, né? Uma plataforma onde todos os funcionários eles vão ter pílulas diárias de conteúdo. E logo após esse conteúdo, ele vai ter um exercício para fazer para avaliar se ele entendeu aquilo. Tá. Isso se chama Long Life Learning. O que é isso? São vídeos curtos que você precisa aprender ao longo da vida. Porque muitas vezes a gente acha que passou todo o período escolar, você já aprendeu o suficiente. Mas aí que está o grande erro, né? É achar que não tem necessidade de aprender mais, né? Exatamente. E aí, pelo que eu tô percebendo, é uma dose diária, de inspiração, de ferramentas. Exato. E para você não esquecer, né? Exato. Olha, lembra? Então eu vou todo dia regar, né? Cuidar do meu jardim, vou regar todo dia a minha empresa, o meu funcionário, trazendo conteúdo aí para que ele possa utilizar isso como ferramenta e melhorar. E o que eu achei muito interessante do método, desse novo método que você utiliza, é que não lida com o funcionário só na empresa. Ele vai trabalhar desde a parte emocional que ele carrega fora da empresa e que às vezes atrapalha a pessoa que não sabe dividir isso, né, Dani? Exato, exatamente. E assim, aí você pode se questionar, mas como eu vou medir se ele realmente está assistindo, né? Como eu vou saber se ele realmente está se empenhando ali? Porque na verdade você está investindo no seu funcionário. Isso é uma das coisas muito importantes, da pessoa se sentir ali abraçada e acolhida dentro da empresa também. Mas, Daniela, como que eu vou medir isso? Através de gamificação. Então, vão ter um ranking onde o próprio funcionário vai ver o quanto ele fez, o quanto ele acertou e vai se comparar com os outros. Porque já é comprovado que através de games, todo mundo gosta de jogar um videogame. E todo mundo gosta de ganhar, né? Exatamente. A competição é uma competição positiva, né? Exatamente. E aí, dando um exemplo aqui, a Dona Maria que serviu o nosso café agora muito bem servido. Ela tá em terceiro lugar. Aí o fulano vai, nossa, a Dona Maria tá no terceiro, então Pera aí que eu vou correr, que eu vou ter que chegar perto da Dona Maria. Exatamente. E são conteúdos de autoconhecimento, são conteúdos de atendimento, de como abordar melhor o cliente, de como sair de situações em conflitos. Tudo isso vai ser abordado nesse aplicativo, são mais de 200 cursos. Caramba, então tem muita ferramenta aí para o pessoal utilizar. E às vezes as pessoas não sabem nem de que forma procurar. Sabe aquela coisa, eu tenho um problema, eu não sei nem qual problema eu tenho para conseguir resolver? É mais ou menos dessa forma que funciona. Parece maluco, mas não é maluco, gente, é assim que funciona. E quando você tem a ajuda de uma pessoa que é capacitada e especialista para isso, vocês não têm ideia como deslancha a empresa. Para você que já é lojista, que já tem um quadro de funcionários, é essencial que você tenha um acompanhamento de um profissional e que possa te orientar, porque às vezes eu tiro por mim, eu queria fazer tudo sozinha e não tem um dia, não tem mais do que 24 horas, você não consegue fazer tudo isso sozinha. Se você tem uma ferramenta, uma pessoa que ajuda a gerenciar isso e que auxilia você, tentando de uma certa forma ajudar a delegar funções que são necessárias, isso vai otimizar o seu tempo para a tua cabeça ficar tranquila, para você buscar novas informações, buscar coisas novas para o teu negócio. A gente bateu um papo, ficou muito marcado para mim na pandemia, né, Daniela?
Primeira semana de pandemia, nós fizemos uma live e foi impressionante como a cabeça de uma pessoa bem trabalhada, como o que a gente busca, como quando a gente tem um objetivo e quando a gente fala exatamente tudo que nós conversamos na primeira semana da pandemia, foi exatamente o que aconteceu. Eu estava comentando contigo, a gente montou 2 lojas em plena pandemia. A gente fez lives para motivar vocês que estão aí do outro lado achando que, meu Deus, meu mundo caiu, tudo acabou. Não, peraí. Exatamente. Vai ter alguém vendendo lenço para alguém que está chorando. Então seja o vendedor do lenço, não vai começar a chorar não. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos esse caminho, né? Exatamente. E assim, nós aceleramos, né, 10 anos em poucos meses, que é a questão do digital. Exatamente. Então não importa o tamanho da sua loja, não importa se você está numa garagem, se você já está numa grande loja. Se você é bom no pequeno, você vai ser bom no grande. E isso que a Elaine falou é fundamental. Sempre vai ter alguém chorando para você vender o lenço. É verdade. Não tem como. Todo mundo quem vende qualquer produto, seja ele qual for, seja ele tangível ou intangível, se essa pessoa não estiver na internet, eu falo, é carta fora do baralho. Exato. Veja você dá treinamento, você já agora tem um aplicativo, tem uma ferramenta para você conseguir trabalhar isso de forma online. Por quê? Porque você procurou se integrar dentro agora dessa nova mudança de comportamento e que não vai voltar mais. Então, essa mentalidade é importantíssima vocês entenderem. Ah, mas eu não tenho muito recurso. Ah, mas minha loja é pequena, eu sou sacoleira. Ah, eu pretendo começar a vender. Se você não estiver com alinhamento na internet, isso não significa ter a melhor equipe, ter a melhor câmera, ter o melhor... Não! Faça com o que você tem, inicia com o que você tem. Depois não tem como não dar certo. Agora, você precisa estar disponível na internet. Exatamente. Não é verdade, Dani? Exatamente. Você precisa ter esse olhar, né, mais delicado para a internet, e não importa o que você faça, o quão pequeno você é. Vai lá, mostre o seu trabalho, né? E aos poucos que a gente vai começando. A gente está falando de empresas que começaram do nada e hoje viraram enormes. Por exemplo, a Apple, né? Começou numa garagem. Literalmente numa garagem. Literalmente numa garagem. E tem tantas outras, né? Dando um exemplo até do Pão de Açúcar. O Abílio Diniz, quando ele viu que ele precisava realmente modificar toda a estrutura, ali ele falou, eu quero crescer, eu quero que o Pão de Açúcar cresça e se torne nacional. O que ele fez? Ele olhou para dentro e falou, preciso ver quem são as pessoas que estão comigo. Porque empresas são feitas de pessoas para pessoas. Por isso a importância de você olhar para quem está junto de você agora. E você ter esse propósito. Eu digo isso porque às vezes tem muitos, já passei por isso. Falar, poxa, eu sei que eu posso contar com essa pessoa até a página 2. E é ruim você ter uma pessoa que você sabe que você não pode contar até a página 3 ou contar para o livro inteiro. Então isso, para quem tem comércio, é algo que pesa muito. Você saber que às vezes você não pode contar com o teu funcionário porque você está vendo ele muito mais como um inimigo ou como uma pessoa que vai torcer contra, que vai ficar feliz se algo der errado. Então essa mentalidade não é legal ter perto de você e tem como trabalhar isso de uma forma muito bacana. Gente, aqui foi uma pincelada que a gente teve aqui com a Daniela Bueno. Eu tenho certeza que vocês, se tiverem interesse em contratar, inclusive o trabalho dela, eu vou deixar aqui todas as informações na descrição do vídeo. Foi muito gostoso ter conversado com você, Daniela. Se eu pudesse, ficaria o dia inteiro conversando aqui contigo, porque é um assunto que realmente interessa a todos e todo mundo todo dia se pergunta cada vez mais sobre essa evolução digital, sobre como lidar mais com pessoas, e ela traz isso de forma muito deliciosa através dos treinamentos e da equipe que ela atua. Então, se você gostou desse assunto que nós abordamos hoje, se você quiser saber um pouquinho mais nos próximos vídeos, deixa aqui no comentário. Não esquece, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho e avisa todo mundo, viu, gente? Dani, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo. Galera, até logo!